nos escutar? Estou escutando você muito bem. Que bom. Boa tarde. Daremos início ao webinar Fatores Impeditivos da Troca de Tripulantes Marítimos durante a Pandemia. Esse é um evento da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB do Espírito Santo. Cumprimento nossos convidados especiais, Dr. Valdemar Rocha, Dr. Francisco. Cumprimento os membros da nossa comissão responsável por esse evento. Cumprimento a diretoria da OAB e a todos que aqui nos prestigiam com a sua presença. Muito obrigada. Eu considero de grande relevância o tema desse evento. Isso porque, durante a pandemia instalada pelo alastramento da Covid-19, nós, cidadãos do mundo, batemos palmas e homenageamos os trabalhadores essenciais, aqueles que, como os médicos, são responsáveis pelos serviços que não podem parar. Só que essas palmas não podem ser ouvidas do mar, onde centenas de milhares de tripulantes estão desempenhando uma atividade essencial, que é o transporte e a entrega de cargas em geral. Inclusive, a essencialidade do transporte de cargas foi reconhecida de modo formal pelo Brasil logo que se instalou a crise do coronavírus, em março de 2020, por meio do Decreto 10.282, em complemento à Medida Provisória 926. E essa formalização foi feita para manter a circulação de produtos necessários para a nossa sobrevivência, ou seja, não apenas movimento econômico, mas abastecimento em geral. E é importante destacar que os navios mercantes transportam cerca de 90% do comércio mundial em volume. Isso é de alimentos, produtos médicos, energia, matérias-primas. 2018, por exemplo, que foi um ano de volume expressivo, o comércio marítimo mundial teve uma alta histórica de 11 bilhões de toneladas transportadas por esse modal. E o fato é que no alto mar, as mudanças de tripulação nos navios mercantes estão interrompidas por meses, colocando aqueles que estão a bordo em condições não favoráveis à saúde física e mental. Desde o início da crise do coronavírus, os dados são de 1 em cada 6 dos 1 milhão de tripulantes, de 60 mil navios de carga no mar, que ficaram com a movimentação restrita. Isso porque a mudança de tripulação foi suspensa em março, como uma solução que seria de curto prazo para evitar a interrupção nos sistemas de fornecimento. Desse modo, os homens e as mulheres que ainda trabalham a bordo ficaram incapazes de desembarcar. Houve fechamento de fronteiras, houve a paralisação de aeronaves, houve restrições de viagem, tudo impedindo-os de retornar ao país de origem e às suas famílias. Diversos segmentos chegaram a pedir que os marítimos ociosos fossem reconhecidos como trabalhadores-chave, com isenção de vistos e acesso de voos para voltar para casa, para facilitar o repatriamento e a mudança de tripulação. Nesse sentido, recentemente, inclusive, o Papa Francisco emitiu uma mensagem de solidariedade, destacando aos trabalhadores marítimos, e aqui eu vou abrir aspas, o Papa disse: "Você teve que fazer e continua fazendo muitos sacrifícios." Além disso, é importante destacar também que a outra metade dos tripulantes, ou seja, aqueles que não estão embarcados, está esperando para embarcar. E como só ganham dinheiro em alto mar, esse pessoal que está parado está lutando para alimentar suas famílias. E aí, nesse sentido, houveram diversas reuniões da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, de empresários, ministros de governo, representantes dos trabalhadores, e essas entidades reunidas começaram a traçar em junho um caminho para a crise. E para narrar o que vem acontecendo, os nossos convidados de hoje irão nos dar a satisfação de ouvi-los e de aprender com a sua experiência. Vou apresentá-los brevemente. O senhor Valdemar Rocha, nosso palestrante de hoje, é presidente da seção 3 do Sistema Aquaviário de Transporte de Cargas e Passageiros da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, é chairman do Shipment Agent Committees da FONASBA, Federação Mundial de Agentes Marítimos e Brokers, é conferencista da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, é empresário, sócio-diretor da Columbia Marítima, uma agência marítima, já foi presidente do Sindamares, já foi presidente da FENAMAR,
Já foi membro do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Vitória. O Dr. Francisco de Moraes e Silva é sócio titular da Advocacia Moraes Silva, é correspondente jurídico de PNI, assessor jurídico do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado do Espírito Santo e da Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, que é a FENAMAR, é consultor jurídico de empresas de navegação, é nosso membro querido honorário da Comissão de Direito Marítimo e Portuário e Aduaneiro da OAB do Espírito Santo, ex-diretor de Assuntos Portuários e Marítimos da Escola Superior de Advocacia, professor convidado da pós-graduação da FDV, autor de livros de direito portuário, como Manual de Direito ao Portuário, e coautor do livro Agenciamento Marítimo, Atribuições e Responsabilidades, coautor de diversos livros de coletâneas do direito marítimo e portuário. Nesse sentido, passarei a palavra primeiramente ao nosso palestrante, Valdemar Rocha. Já gostaria de informar a todos os senhores participantes que é possível formular perguntas via chat aqui no Zoom. A gente vai coordenar todas as perguntas e ler ao final. Após a breve apresentação do senhor Valdemar Rocha, o Dr. Francisco fará algumas intervenções. E fiquem muito à vontade, desejo a todos um ótimo evento. Senhor Valdemar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Francisco. E a todos que estão a gente poder estar aqui compartilhando do que a gente, de um pouco que a gente sabe sobre essa matéria, das coisas que estão acontecendo no mundo, pelo fato de ter essa função na Federação Mundial de Agentes Marítimos, eu tenho recebido muita coisa, muita informação do que vem acontecendo, recebo relatórios diários de como está a questão do isolamento, do distanciamento social, a questão dos tripulantes no mundo inteiro. Como tema principal, então agradeço o convite, é uma honra muito grande para mim, um privilégio muito grande poder estar aqui compartilhando com todos vocês. O problema, nós estamos vendo muitos problemas, é difícil numa pandemia dizer qual é o maior problema, porque todos os problemas são grandes, ninguém praticamente teve uma experiência igual, só que quem tem mais de 100 anos teve alguma experiência com isso e era muito pequeno na época da gripe espanhola. Então, nós estamos vivendo situações inusitadas e nos adaptando a todas elas. Então, no nosso setor, um grande problema que surgiu, que já foi mencionado pela Luciana, e nós vamos discorrer um pouco mais, procurar discorrer um pouco mais, é a questão dos tripulantes que estão presos nos navios. Há tripulantes que já estão há 16 meses nos navios. Se no Brasil a pandemia foi declarada no princípio, na Itália foi todo esse tempo com tripulantes que terminaram seus contratos, mas não puderam voltar para casa. Eles não conseguem voltar para casa, estão extenuados, estão psicologicamente abalados nos navios, e isso levou a comunidade internacional, a Associação de Armadores, a IMO e muitas outras entidades de fazer uma movimentação muito grande, envolvendo grandes órgãos, inclusive o Fórum Econômico Mundial, para chamar a atenção para o problema dos tripulantes que estão presos nos navios e não podem sair. No Brasil, 22 de maio, se não me engano, teve uma portaria 255 assinada por quatro ministérios: Casa Civil, Ministério de Infraestrutura, Ministério da Justiça e Saúde. E fica possível. Bom, desde o início da pandemia, o desembarque de tripulante era possível por motivos médicos ou termo de contrato. Então, não era problema desembarcar um tripulante. Só que não vinha substituto. Então, não tinha como desembarcar o tripulante se ele não tem substituto, porque nossas fronteiras, tanto aeroportos quanto fronteiras terrestres, 55, isso, dizendo que, entre as exceções, estava lá tripulantes, os marítimos, que vêm para embarcar nos navios que estão aqui em nossos portos, falando de uma forma bem mais compreensível, mas respeitadas as normas e portarias de outros órgãos, como é o caso da Anvisa e da Polícia Federal.
Bom, diante dessa nova portaria que nós entendemos, e com, inclusive, a opinião, daqui a pouco vamos dar a palavra ao meu querido doutor Francisco, a opinião do assessor jurídico da FENAMAR, de que estava claro ali de que se tratava de tripulantes, porque houve uma pequena dúvida se referia apenas a tripulantes de plataforma ou de navios que atendem às plataformas de petróleo e gás. Não, era para todos os tripulantes. Mas começou a esbarrar em algumas coisas. Nosso país é muito grande e acontece um fenômeno no nosso país, nos eventos que eu participo no exterior, quando alguém me pergunta assim, como que é no Brasil? Aí eu devolvo a pergunta perguntando o seguinte, qual Brasil você fala? De Rio Grande ou do Amapá? De Santos ou Paranaguá? Salvador ou São Luís do Maranhão? Porque as nossas leis, nossas portarias, nossas normas, instruções normativas, elas são emitidas, mas muitas vezes na ponta, aquele servidor que vai atuar lá na ponta, ele tem uma interpretação diferente, tem uma visão diferente e, consequentemente, uma prática diferente. Isso acontece em vários órgãos, não é um só. No caso específico dos tripulantes, isso aconteceu principalmente em relação à Anvisa, com entendimentos diferentes em vários portos. Ora, um tripulante que sai do seu país, hoje a grande maioria dos navios tem tripulantes da nacionalidade indiana e filipina. Eles estão assim, há um grupo de na sua casa, o período na sua casa, que ele está negativo, para ficar aqui e ir direto ao navio. Ou seja, eu até entendo, minha visão é prática, o doutor Francisco vai colocar isso aí, mas eu até entendo que é até melhor que ele vá logo para dentro do navio e que dali ele siga a viagem, já que ele saiu do seu país com um teste em que ele não foi contaminado pelo vírus. E os que saem também, é muito mais compreensível que eles desembarquem do navio e possam seguir viagem o mais rápido possível. Então, nós temos trabalhado muito nisso e nos deparamos, para nossa surpresa, que alguns terminais e alguns portos, inclusive portos públicos, de porte. E eu, quando vi aquilo, eu pensei, não é possível que um porto, que o diretor de um porto, que um terminal, seja a empresa, qualquer que seja ela, seja maior que uma portaria ministerial assinada por 4 ministros, inclusive a Casa Civil, Almirante Braga Neto, que é vamos chamar assim, o presidente do gabinete de crise, de situação para a atual pandemia de coronavírus. Então, não pode. A questão não é simplesmente aqui não faz. Então, nós chegamos a um ponto de condição humanitária, ter que desembarcar os tripulantes e fazer as trocas. E esse é um assunto que cai justamente nas mãos dos agentes marítimos, que é o que eu sou e é o que eu represento. Porque quem efetua essa troca, quem faz tudo para que seja possível a troca de um tripulante, para que ele possa embarcar e o outro desembarcar, são os agentes marítimos. E precisamos de informações claras, porque eu não posso ter um armador lá em Hong Kong, né, os navios hoje têm várias pessoas envolvidas, várias empresas envolvidas num único navio, e as tripulações geralmente têm uma empresa que cuida da tripulação, cuida da empresa em Hong Kong ou nas Filipinas, e ele me pergunta, e aí, posso mandar os tripulantes? E nós ficamos numa situação difícil de dizer, pode, e de repente eles chegam aqui e essa troca de tripulantes está represada. Eu penso que vai acontecer um grande movimento de troca de tripulantes, 10, 11, 15 em cada navio, ou até mais, ou até tripulações inteiras, isso vai acontecer. E eles nos perguntam, nós temos que mandar um documento, quando o tripulante vem lá de fora, nós temos que mandar para eles um documento chamado OK to Board, e que está tudo certo para ele embarcar lá. Sem esse documento, ele não embarca lá no seu aeroporto de origem. Como mandar esse documento sem ter claramente das autoridades locais dizendo, ok, pode vir que não tem problema, para não ficar na surpresa de chegar no Brasil, ou Vitória, ou Itajaí, ou Paranaguá, ou Santos, Rio, enfim, qualquer porto,
E aí, então, não, olha, não podia vir, não vai poder embarcar. Tem mais um agravante que é a questão dos voos. Eu tenho aqui documentos conjuntos da IMO com a IATA, também preocupada, porque são viajando no mundo, ou seja, também é algo muito importante para as companhias aéreas que com seus aviões estacionados. E o movimento de tripulação é um movimento muito grande nas companhias aéreas. E não tem voo, não tem opções de voo, não tem opções de voos internacionais e são poucas opções de voos domésticos para que eles façam a conexão o mais rápido possível. Então, o que alguns amadores estão fazendo? Eu tenho informações sobre isso. Estão afretando um voo. Então, correr o risco de ter um afretado e só ao chegar aqui ficar sabendo que não vai embarcar. Não vai embarcar. Eu estou recebendo notificação aqui de que a internet está instável. Espero que estejam todos me ouvindo. Né? Está tendo umas Então, pequenas falhas, mas está dando insegurança, para compreender, seu Valdemar. essa insegurança clara, essa coisa da regra ter que ser clara, essa insegurança é muito complicada para todos nós, porque nós temos que mandar uma mensagem para eles dizendo, eles perguntam, e aí, pode embarcar? Pode mandar seguir? Pode fazer? E somos nós, os agentes marítimos, que tem que dizer que sim, ou dizer que não. Né? Nós não queremos agir contrário às normas. Nós sabemos que nós temos restrições, nós sabemos que temos que tomar todos os cuidados, que a doença é uma doença que os próprios médicos não sabem o que acontece com ela ainda direito, qual é a evolução, por que algumas pessoas têm sintomas e outras não, por que uns têm sintomas leves e outros não, por que tem gente que morre, embora o percentual dos contaminados indo a óbito não seja considerado muito elevado, mas é grande em termos de medicina, não estamos aqui para discutir medicina, enfim. Nós reconhecemos que tem que ter tomado os cuidados todos. Né? Hoje, para você acessar os portos, você tem alguém lá na portaria que vai medir sua temperatura para você acessar. Desde o início da pandemia, nós, agentes marítimos, quando vamos a bordo, que nós somos um trabalho essencial, nós não paramos, nós continuamos trabalhando, nós continuamos indo a bordo dos navios e nós somos atendidos no convés. Antes, nós éramos atendidos na sala do comandante. Hoje, somos atendidos no convés. Hoje, não serve água, café, refrigerante, absolutamente nada. Nada é servido. É apenas aquele tempo necessário para a documentação do navio, da chegada, na saída e tchau. Então, nós estamos também nos adaptando a tudo isso. Né? Documentações também, o Porto Sem Papel, que já foi implantado há alguns anos, ele nessa hora ele teve que ser mais eficiente ainda. Ninguém quer pegar em papel. Eu tenho amigos, informações que, por exemplo, em Dubai, nem documento por DHL pode ir, por DHL ou qualquer outro courier, né? Um courier qualquer, para não fazer aqui propaganda de um só, nem documentos podem ser despachados porque eles não são entregues. Então, Dubai foi um lugar onde, logo no início, ainda não era... Em fevereiro, festas eram proibidas nas casas, festas particulares já estavam proibidas, o ajuntamento, bem... Então, nós estamos trabalhando e temos pedido o que a FENAMAR fez. A FENAMAR, como eu a represento na CNT e a represento nessa Federação Mundial, a FENAMAR mandou um ofício aos 4 ministros falando sobre essa insegurança de ter portos e terminais dizendo que não faz troca de tripulantes, não atentando para a portaria 255, depois teve a outra, acho que é a 319. E depois, numa reunião da sessão 3, há 2 semanas, nós aprovamos que a CNT vai também enviar um ofício ao ministro Braga Neto, juntando ofícios que já tinham sido enviados pela FENAMAR, pela ABAC, Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, e pelo Centro de Navegação, também, que fala por muitos armadores de associação que fala por muitos armadores de
mais uma entidade aí trabalhando em favor desses tripulantes todos que precisam voltar para casa. Não só eles precisam voltar para casa, como aqueles tripulantes que estão em casa, eles precisam embarcar para poder ter o ganho e o sustento para eles e suas famílias. Se eles estão em casa, eles não estão ganhando. Eles precisam embarcar. Então, nós temos uma situação aí muito grave, muito séria. Nós não queremos ir contra as recomendações todas de médicos e autoridades sanitárias. O que nós pedimos é que não sejam criadas burocracias desnecessárias, exigências exacerbadas para essa troca de tripulante. Que seja dado a eles, sim, uma facilitação, por ser uma questão humanitária, e que o mundo inteiro está com os olhos voltados para isso. E fico à disposição de qualquer pergunta que alguém possa querer fazer. Muito obrigada, Sr. Valdemar. É realmente uma situação que preocupa, uma solução que está sendo buscada pelas entidades referências de matéria. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Francisco. Por favor, fique à vontade, doutor Francisco. Muito obrigada. Obrigado pela palavra, doutora Luciana. Uma boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o convite a participar do evento e parabenizar a Comissão de Direito Maríttimo e Portuário Aduaneiro da OAB, a Seccional do Espírito Santo, e quero cumprimentar todos os membros da comissão, e eu faço na pessoa da doutora Luciana como nossa presidente. Eu quero agradecer a participação do doutor Valdemar Rocha Júnior, uma pessoa de grande coração, de grande conhecimento, de grande cultura, de grande amigo meu, e um profissional qualificado, reconhecido internacionalmente por suas qualificações e competências profissionais no segmento marítimo, nacional e internacional. Eu quero também agradecer a presença e a participação de todos os presentes, aqueles que estão conosco. Estão me ouvindo? Sim? Estamos ouvindo. Tá, então eu quero dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos. Como o Valdemar colocou, há uma dificuldade interpretativa das normas no caso da troca de tripulantes. E isso se dá não só no Brasil, se dá no mundo inteiro. O que acontece é que não há procedimento comum estabelecido quando de fatos imprevisíveis como a pandemia que nós estamos vivenciando hoje. Não há uma norma internacional clara, específica, para tratar dessa situação. Portanto, os armadores, pelo mundo afora, foram surpresos com as exigências da troca de tripulação. Algo que aparentemente era simples, que não se esperava uma grande dificuldade, tanto se fosse esperado, com certeza já estaria normatizado, prevendo essas impossibilidades, e acabou gerando um fator de preocupação internacional, gerando aos trabalhadores uma dificuldade, um trabalho quase escravo, que eu tenho certeza que se fosse no momento comum, regular, e se esse tripulante estivesse a bordo durante 3, 4, 5, 6 meses sem poder sair para casa, já havia intervenção estatal tentando estabelecer uma retenção irregular de trabalhadores. E com certeza teriam tomado atitude contra o empregador. E hoje esses trabalhadores estão ao largo, sem uma proteção, mesmo com a tentativa da classe patronal, que são os transportadores, de viabilizar essa transferência. É lógico que a permanência desses trabalhadores a bordo do navio por longo tempo nos traz grandes riscos, risco à saúde, à parte psíquica, física, os riscos de acidentes, porque você tem um trabalhador que vai ficar 120 dias, 180 dias dentro de um navio, acomodações restritas, 24 horas por dia, dormindo, vai chegar um momento que ele vai dormir mais, e ter que desenvolver seu trabalho, um trabalho de atividade de risco, não seja ao enfrento das condições de maré, as condições de mares ao longo, as condições de operações portuárias, embarque e desembarque, todas estas situações eleva o risco acidentário. Os riscos, embora a gente já chamemos a viagem marítima como uma aventura, ninguém esperava que fosse uma aventura
tão arriscada como está hoje, pela impossibilidade de troca de tripulação. Então, cada país aplica a sua norma interna para discutir a troca de tripulação, seja para embarque ou desembarque. O que aconteceu com essa pandemia, que nós tivemos em fevereiro desse ano de 2020, a edição da Lei 13.979, que ela veio dispor com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, na importância de enfrentamento dessa pandemia internacional. Essa legislação veio de regrar toda a situação envolvendo as questões internas e externas, mas principalmente a questão da entrada e saída de tripulantes, entrada e saída de estrangeiros. Com esse regramento estabelecido, ela buscou amparo nas normas estabelecidas pelo Regulamento Sanitário Internacional, quando ele foi disciplinar as questões de isolamento e quarentena. Porque essas regras internacionais que balizam, de fato, esses comportamentos e vêm consubstanciados nesse regulamento internacional. E quando ele estabeleceu sobre isolamento, ele veio estabelecendo a possibilidade da separação das pessoas doentes e contaminadas. Portanto, as pessoas doentes e contaminadas estariam sujeitas ao isolamento. Aqueles que assim não se encontrassem são sujeitos ao isolamento. Essa é a regra internacional. E a regra que prevê a própria legislação federal nossa. E a quarentena, ela veio estabelecer como regramento a restrição de atividade profissional e a possibilidade de separar pessoas suspeitas de contaminação. Portanto, pessoas que não estejam contaminados pelo vírus ou suspeitos da contaminação, eles não se sujeitariam ao isolamento ou à quarentena. Isso é norma internacional regrada pelo Regulamento Sanitário Internacional e que foi recepcionada pela Lei 13.979. A meu ver, infelizmente, as pessoas começaram a fazer uma certa confusão quando começaram a aplicar o isolamento e a quarentena. Você veja que a Lei 13.979, ela instituiu diversas restrições, mas criou exceções. Então, ao mesmo tempo que ela diz que não pode, ela possibilita o poder dentro do caráter de exceção. Você veja que ele proíbe o ingresso de estrangeiros no país, principalmente tripulantes, mas ele excetua a possibilidade da troca de tripulação em determinadas circunstâncias. E essa legislação estabeleceu, então, às autoridades brasileiras a competência para regrar essas condições de isolamento e quarentena ou do ingresso e saída de estrangeiros no país. Em relação à tripulação, nós temos que, em decorrência dessa lei, nós tivemos a Portaria Interministerial 203, que inicialmente vetou o ingresso de qualquer estrangeiro no país, sem exceção. Não criou exceções a Portaria 203, pelo prazo de 30 dias. Ela é de ela é de abril. Vencido o prazo de 30 dias, nós tivemos, então, a Portaria 255, a Portaria Interministerial, que o senhor Valdemar falou há pouco. E essa Portaria 255, ela, então, estabeleceu a possibilidade de embarque e desembarque de tripulantes, ou seja, a sua troca, o ingresso ou saída de estrangeiro, de tripulante marítimo estrangeiro. Foi quando surgiram algumas dúvidas a respeito dessa aplicação em relação aos critérios para que esses tripulantes pudessem ser liberados para ingressar ou sair do país. Foi quando a Federação Nacional da Agência Marítima discutiu com a Conaport essa situação e efetivou algumas consultas a esse respeito. Nessa oportunidade, a presidência da Conaport, na pessoa do Dr. Marcelo João da Silva, delegado federal, que preside a entidade,
ele estabeleceu que não havia restrições para que se pudesse efetivar o embarque ou desembarque de tripulantes, e que veio ser ratificado depois por outros setores da administração pública. Mas, mesmo assim, houve ainda algumas discrepâncias em alguns terminais pelo Brasil que entenderam, ao seu talante, de que não poderia permitir que o tripulante desembarcasse ou que embarcasse. Isso é muito simples no Brasil. O Brasil, aliás, é muito comum no Brasil. As pessoas se arvorar como todo-poderoso e achar que ele tem o direito de legislar ou interpretar à sua forma aquilo que a norma contém. E a Anvisa começou, em determinados pontos, a interpretar a possibilidade desse desembarque. Em outros pontos, a própria Anvisa interpretar a impossibilidade de tal fato. E aí nós temos, recentemente, uma nota técnica 130, que eu acho ela, vou falar um pouquinho sobre ela, e que eu entendo que ela foge muito às disposições legais pertinentes hoje. E também nós sabemos, nós que militamos na área do direito, sabemos, infelizmente, que é comum algumas pessoas, autoridades, legislarem em norma infralegal na lacuna da lei. Embora saibamos que portaria, resolução e normativa não são fonte de direito, eu acho que eles entendem o contrário, e mesmo a lei não prevê determinada situação, eles passam a prever por ato administrativo. Ninguém é obrigado a deixar fazer uma coisa na folha de lei, isso passa a ser uma letra morta na carta política nossa. Você veja, quando a embarcação ela recebe um livre prática, ela tem da autoridade sanitária a sua vistoria e liberação, como está no ok, e capacitada a operar. Ou seja, ela não traz risco de espécie alguma à sua operação. Portanto, os tripulantes estão todos ok, não tem risco de transmissão da doença e tudo mais. Se nós projetarmos mais ainda e observarmos que a autoridade tem dito há uns tempos, dizendo que a doença ela é transmissível e pode ser 7 dias, depois passar a falar em 14 dias. Pois bem, vamos ver. Quando nós falamos navegação de longo curso, em relação ao Brasil, os navios que aqui aportam, eles levam entre 14 e 30 dias para chegar ao Brasil, ao primeiro porto do Brasil. Consequentemente, eu tenho uma tripulação a bordo por mais tempo do que o risco alegado como potencial do vírus. Se meu potencial é de 7 a 14 dias, como diziam as autoridades, de uma forma geral, eu tenho um navio que levou mais do que isso para chegar. Se ele chegou e é observado o livro da embarcação, o diário de bordo, tem um livro médico de bordo, que eles fazem a análise, e observado que não há nenhum indício de qualquer doença, eles já me emitem a livre prática e dão um ok da liberação da embarcação. Eu pergunto, aonde está o risco da tripulação de desembarcar? Eu acho, mas segundo todos nós brasileiros que aqui estamos, com essa festa que nós estamos vivenciando no dia a dia, de pessoal na praia, no comércio, já abriram shoppings, abriram restaurantes, abriram tudo. E o tripulante traz risco, depois de tanto tempo a bordo da embarcação, para desembarcar para sua residência, para o seu país? Pois bem, o que as portarias estabeleceram foi a possibilidade de 2 situações de você fazer o desembarque. Uma por causa de doença, como já colocado o senhor Valdemar, e a outra em caso de repatriação por questões operacionais, ou seja, troca a tripulação para que você tenha outro para exercer aquela atividade a bordo. Então, você tem a previsão legal para fazer
o embarque, ou seja, a entrada do tripulante, e o seu desembarque. A questão que fica é esses posicionamentos que nós entendemos contraditórios, que dificultam a aplicação da norma. Você veja, quando emitem agora uma nota técnica 130 de 2020, a Anvisa fala ser de sua competência a restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país. Ou seja, levou a ela a exclusividade de dizer quem pode e quem não pode entrar no país. E quem tem e quem não tem que obedecer. Está escrito na nota técnica. Ela diz mais. Ela diz que a medida provisória 926, que veio alterar a Lei 13.979, determinou que a Anvisa seria o órgão competente para editar todas as restrições. Muito bem. Inclusive, em relação à entrada e saída no país, por todos os meios, e a locomoção interestadual ou intermunicipal. Se você vê essa nota técnica, prosseguindo por ela cria algumas situações nela própria que, a nosso sentir, ela se confronta com a legislação vigente. Veja só, a Lei 13.979, ao dispor sobre isolamento e quarentena, ela também dispõe sobre a restrição no inciso 6 do artigo 3º, que a restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, ela vai obedecer uma recomendação da Anvisa, E você lendo apenas esse inciso, teria uma impressão, a priori, de que a Anvisa seria o todo-poderoso. Mas quando você vai ao parágrafo 6º desse artigo, ele diz o seguinte: ato conjunto dos ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá sobre medidas previstas no inciso 6. Ou seja, o ato não deixou de ser, qualquer interpretação que seria exclusiva da Anvisa cai por terra. Tem que ser ato conjunto dos ministérios, pelo menos. Ou seja, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça. Até mesmo porque, quando se fala em ingresso de estrangeiro no país e tudo mais, é competência do Ministério da Justiça regular essa questão. A Polícia Federal é o órgão capaz e competente para disciplinar a entrada e saída de estrangeiro no país. Não é a Anvisa. O que aconteceu é que, em função da pandemia, se estendeu também à Anvisa a possibilidade, em conjunto com o Ministério da Justiça, adotar medidas. Mas depende, tem que ser conjunto. Ato conjunto, que eu aprendi no banco das escolas primárias, é ato de mais de um. Então, quando ela fala que o ato conjunto vai dispor sobre o inciso 6, e o inciso 6 fala que para as restrições excepcional e temporária de entrada e saída do país pelos aeroportos estrangeiros, ele está dizendo que só quem pode regrar isso são os dois ministérios. Portanto, quando a Anvisa chama assim a competência exclusiva através de uma nota técnica para, em função dessa nota técnica, querer impor restrições, ela extrapola, dentro do meu parco conhecimento jurídico, sua competência e infringe dispositivos legais. Pois bem, então, quando nós falamos nessa competência conjunta, nós falamos na portaria interministerial 203, que em março de abril, que em maio foi substituída pela portaria interministerial 255. E a portaria interministerial 255 não cria restrições em hipóteses outras que deneguem a troca da tripulação. Você veja que essa própria portaria, ela se manifesta dizendo que
o ingresso e a permanência de tripulante marítimo estrangeiro, portador de carteira internacional marítima, emitido no termo da Convenção Internacional do Trabalho, poderá ingressar no país mediante requisições de procedimento adotado pelo agente marítimo perante a Polícia Federal. E a Polícia Federal, então, possibilita o ingresso. Aqueles que não têm a carteira marítima poderá substituí-lo por passaporte, desde que o passaporte ele traga dentro dele a sua condição de marítimo. Havendo a qualificação dele lá dentro como marítimo, na passaporte, essa identificação supriria a carteira internacional marítima e possibilitaria o seu ingresso no país para poder ser embarcado. Então, é essa que diz a portaria interministerial. É o que diz a Lei 13.979. Pois bem, estas condições é que eu sinto que deveria ser analisado e aplicado, mas que está havendo um certo confronto, não só por alguns, como autoridades, mas principalmente eu fui surpreendido que terminais agora estão naquela de não querer, só se a Anvisa autorizar que eu vou fazer, e não permitir que o tripulante embarque ou desembarque, que eu entendo que isso é muito sério, e cria essas nuances. Você veja, quando a lei fala sobre isolamento e quarentena, pode regular sobre isso. A nota técnica 130, mais uma vez, leva a exclusividade competencial para a Anvisa para disciplinar essa questão. E essa nota técnica se baseia na portaria, na MP 926. Quando falamos de nova portaria 926, nós temos que lembrar que essa portaria ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. E nela se discutiu a adoção de medidas de isolamento social e quarentena, sobre isso. Se discutiu a restrição de locomoção internacional pelos portos e aeroportos, e rodovias e outras fronteiras, né? E foi decidido, de forma unânime, que essa portaria, que essa medida provisória interferiu na cooperação entre os entes federativos. E o Supremo Tribunal Federal, na análise desse julgado, ele deu uma interpretação conforme a Constituição, explicitando que as questões vinculadas ao isolamento e à quarentena e à locomoção e circulação de pessoas no território nacional são dos estados e dos municípios. Ora, eu tenho ordinariamente a Polícia Federal como competente para disciplinar entrada e saída de estrangeiro no país, originariamente, fora de pandemia. E agora eu tenho uma decisão do Supremo que diz que tratar das quarentenas e isolamento no território nacional é competência do Estado e do município, não da União. E eu tenho na legislação dizendo que qualquer norma para estabelecer regramentos sobre troca de tripulação deve ser ato conjunto de dois ministérios. Portanto, eu vejo que está havendo um equívoco muito grande quando se busca dar à Anvisa competência exclusiva para decidir quem vai possibilitar a entrada e saída dos estrangeiros no país e possibilitar essa troca de tripulação. Então, eu vejo que está havendo uma interpretação equivocada. Não vejo por que até hoje essa discussão toda acerca da troca de tripulação, a partir de maio, que foi editada a portaria 255. Portanto, eu vejo que a preocupação dos transportadores marítimos estrangeiros em relação ao território brasileiro, ela é importante. Eu vejo que foge ao regulamento legal
estão trazendo uma insegurança jurídica muito grande, uma insegurança nas relações internacionais e prejudicando sobremaneira o trabalhador que está lá afastado, segregado dentro de uma área de um navio, em limites, em espaços quase confinados, por meses e meses sem poder ver a sua família, o que, para mim, é uma pena e nós estejamos discutindo esse assunto. Obrigado. Doutor Francisco, muito obrigada. De fato, é perceptível que é natural que hajam diversos interesses envolvidos. Nós que trabalhamos em portos sentimos inicialmente o receio da transmissão, né? Então, quando começou toda essa situação do alastramento da Covid-19, a gente vislumbrou pessoalmente a necessidade da restrição da circulação. E, nesse sentido, cada país estabeleceu suas próprias regras. Mas é necessário observar realmente os diversos fatores e as consequências disso. O Dr. Francisco aqui fez excelente exposição sobre a regulamentação brasileira sobre o caso. E é necessário que hoje as medidas de afrouxamento venham em consonância com o que está estabelecendo a coalizão das associações, né? Eu vejo que é muito importante esse diálogo internacional sobre o tema, para que realmente os países não possam, como a gente está aqui, enxergar a situação de modo muito particular e específico sobre uma agência que tem uma única visão do fato, né? Então, é um problema plural que não pode ser levado em consideração. A solução não pode vir de um único ponto de vista, de um único interesse envolvido. Então, a FONASBA, que é representada pelo nosso palestrante Valdemar Rocha, inclusive em conjunto com a Câmara Internacional de Navegação, com a ITF, outras associações, como a IMO, que apoiou o assunto desde o início, a International Air Transport Association, que é a IATA, e inclusive houve, acho que tem um relatório do World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, que dispôs a visão plural do tema. Eles citaram, né, no material do WEF, por exemplo, uma estação da Maersk, que é a maior empresa de transporte de contêineres do mundo, que pronunciou à CNN que mais de 1/3 dos 6.600 marítimos atualmente no mar estão servindo muito acima da duração normal do contrato. E embora a gente saiba que a duração dos contratos varia, né, em cada situação, principalmente em cada região do globo, os marítimos normalmente trabalham entre 4 e 6 meses antes de um período de licença, e hoje eles estão trabalhando em período acima do necessário para manter a segurança do transporte, né? Então, a exaustão, ela vem junto com o risco de acidentes, porque é uma atividade essencial para garantir o abastecimento e também está muito relacionada com a segurança da navegação. A gente já vê hoje que mudanças de tripulação vêm acontecendo. Cerca de 50 países, de acordo com a Câmara Internacional de Navegação, principalmente nos Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, vieram renunciando a restrições de visto, né? Mas há recusa de outros países em embarcar, que coloca em risco vidas, e por isso vem sendo traçada uma medida de afrouxamento. Antes de passar a perguntas, nós já temos algumas perguntas aqui, eu queria só ressaltar que hoje, dia 25 de junho, a Organização Marítima Internacional marca o Dia do Marinheiro, né? Então, a IMO, ela vem oficialmente designando os marítimos como trabalhadores-chave para garantir que a troca da tripulação ocorra com segurança. Então, eu enalteço mais uma vez a importância desse tema que está sendo discutido e chamo atenção principalmente para esse 25 de junho, para que a gente possa fazer aqui uma saudação, uma homenagem, um bate-palma a todos os marinheiros, a tripulação que está embarcada, que vem colocando em risco a sua saúde ou abrindo mão das suas receitas para aqueles que estão em terra, para garantir o abastecimento de todo o país, né?
todo o mundo, todos os países que precisam da circulação dessa carga para a própria sobrevivência. Então, vou passar aqui a leitura de algumas perguntas que foram formuladas. A primeira pergunta do Jefferson Koziowski, me permita me desculpar se eu li errado o sobrenome. Ele menciona o seguinte: senhor Valdemar, ele entende que na exposição do senhor Valdemar Rocha foram pronunciados diferentes entendimentos das autoridades, assim como o doutor Francisco também. E esse é o nosso maior problema nos dias atuais. Ele questiona quais estão sendo os passos tomados pela FENAMAR perante esse assunto. Passo a palavra aos dois que queiram se pronunciar. Ok, eu falo com a mãozinha levantada aqui. A FENAMAR, como eu já mencionei antes, sendo federação, nós mandamos ofício aos 4 ministérios signatários da Portaria 255. E, da mesma forma, eu pautei esse tema na reunião da CNT, da seção 3, do Sistema Aquaviário de Transporte de Carga e Passageiros, e tivemos o apoio da CNT, aprovamos para que sejam enviados, estamos juntando todos os documentos das outras entidades que estavam na reunião, a Associação Brasileira de Amadores de Cabotagem e o Centro de Navegação, e juntar tudo isso. Na mensagem da FENAMAR, nós juntamos o documento da IMO sobre isso e mandamos para Brasília. Mas o problema maior não é Brasília, o problema maior é na ponta, é em cada porto, com a interpretação seja de qual for a autoridade, de uma forma diferente em cada porto do Brasil, sem entrar no mérito da questão. A FENAMAR, nós somos 13 sindicatos estaduais, somos 13 sindicatos estaduais filiados à FENAMAR. E todos os presidentes de sindicatos são vice-presidentes da FENAMAR. Então, a FENAMAR atua em Brasília, os sindicatos locais atuam no local. Então, o que incentivamos, o que instruímos pela FENAMAR, através do presidente da FENAMAR, do diretor, sou Marcelo Neri, presidente da FENAMAR, André Zanin, diretor executivo da FENAMAR, é que os sindicatos eles façam as ações junto aos terminais portuários do seu estado, aos portos públicos do seu estado e às autoridades do seu estado. A FENAMAR não pode mandar um ofício à Anvisa do Rio de Janeiro, sem antes falar com o sindicato local. Quem tem que fazer isso é o sindicato local. É o sindicato do Rio de Janeiro, o sindicato da Bahia, de Rio Grande, enfim. Todos eles. Então, a FENAMAR atua no local, através dos sindicatos locais filiados à FENAMAR, cujos presidentes são vice-presidentes da FENAMAR. Eu queria parabenizar o Dr. Francisco por uma frase muito importante na sua fala, quando ele disse de trabalhadores que estão presos no seu local de trabalho. E se fosse uma outra situação, já haveria uma movimentação enorme na porta da fábrica, da indústria, qualquer coisa, se trabalhadores estivessem presos dentro da fábrica. Mas eles estão presos no navio. Quem é que faz essa movimentação? Quem é que vai, com faixas e cartazes, defender a causa dos trabalhadores que estão presos nos navios sem poder descer? Não é só apenas desembarcar e a troca de tripulantes. Os navios estão chegando nos portos, eles não podem ir à terra. Ou seja, o navio viaja 35 dias da Ásia até o Brasil, chega num porto, o tripulante não pode ir à terra, ele continua dentro do navio. Não estou falando somente daqueles que embarcam ou desembarcam, estou falando dos tripulantes que, em condições normais, no seu horário de folga, poderia ir à terra e depois voltar. Ele não pode. Isso durante todo esse período da pandemia. Então, esse ponto que o doutor Francisco levantou, eu achei muito interessante, porque eu fico imaginando uma indústria, uma grande empresa aqui no Espírito Santo, se os seus trabalhadores todos estivessem presos lá e não podendo ir para casa e fazer a troca com os outros que estão em casa e vão pegar no outro turno, que é o que está acontecendo com os navios. Tudo bem, aí vamos falar de
As fronteiras do Brasil foram fechadas para estrangeiros, os aeroportos não podem receber estrangeiros. Sim, houve um período que aconteceu tudo isso, mas agora está permitido. A dificuldade está na ponta. Essa dificuldade, nós não estamos aqui querendo fazer nada que possa prejudicar. Nós moramos aqui, nós não queremos ninguém trazendo doenças para cá também. Nós não queremos aumentar a pandemia no nosso estado, no nosso país. Não é isso. Mas é preciso olhar com olhos diferentes para essa situação, com as devidas precauções. Como, repetindo, não querendo ser repetitivo, mas acabando sendo, né? Os tripulantes já estão confinados. Eles já estão em isolamento já há muito tempo. Uma viagem da Europa para cá demora 14, 15 dias, contando outros portos que ele andou e que não desceu, que não saiu de bordo, não teve contato com outras pessoas. Então, isso precisa ser considerado, ou seja, é preciso olhar. Diferentes têm que ter tratamento diferente. Democracia é tratar desiguais com desigualdade. Então, nós temos que olhar os desiguais, se tripulantes são os trabalhadores, como uma peculiaridade, como uma condição diferente, olharmos para eles e, como foi permitido o ingresso desses, tanto que a exceção na portaria 255, tem lá várias exceções, e apareceu qual a exceção? O trabalhador marítimo, portador de uma carteira marítima ou de um passaporte emitido por um país membro da Organização Internacional do Trabalho. Simples assim. Então, eu penso que as coisas, guardadas todas as precauções necessárias que essa pandemia nos impõe, mas é possível, sim, olharmos de forma diferente para que esses trabalhadores. Eu só faço uma... Me perdoe, eu estou aqui num evento da OAB, né? Um ilustre advogado e tantos outros, ilustres advogados e tantos aqui para... Quando... mas é o decreto, a lei, essa aqui. Ok, só que a hora que nós fomos buscar isso, o navio foi embora. O navio fica 24, 48 horas no porto. O navio foi embora, o tripulante não chegou, o tripulante não veio, não pôde sair do seu país. Uma viagem lá da Índia para cá são 30 horas de voo, passando por 2 aeroportos. Normalmente eles saem de Nova Delhi para Doha, no Catar, Doha, Frankfurt, Frankfurt, Guarulhos, Guarulhos, Vitória. Então, as coisas da navegação, principalmente a dinâmica, a coisa é muito ágil, muito rápida, acontece e muda de uma forma muito rápida. E, às vezes, as decisões via jurídica, vocês têm toda a liberdade, o direito de me contestar sobre isso, elas dão caminho na mesma velocidade. Essa é uma das dificuldades que a gente tem, mesmo que fôssemos buscar na justiça essa... Obrigado, gente. Luciana, Francisco, não sei agora, coordenador aí. O Jefferson, a FENAMAR tem adotado ações pelas autoridades nacionais, né, da autoridade nacional, a respeito da questão. Entre elas, nós podemos citar o ofício, as discussões travadas com a CONAPOR, que resultou num ofício encaminhado a todos os delegados federais do Brasil, dizendo que não há óbice à troca de tripulantes em face à portaria interministerial 255, que foi agora prorrogado por mais 15 dias pela portaria 319 de 2020, mas que manteve em vigor, ratificou todos os seus termos, apenas prorrogou o prazo. Portanto, a FENAMAR tem adotado ações interessantes, importantes, para poder definir essa situação que está acontecendo. Evidentemente que também não somos contrários a determinados protocolos de segurança. O que nós discutimos é não se pode tentar estabelecer protocolo não previsto na legislação. Você não pode inibir o direito da pessoa de entrar ou sair no país e circular pelo território nacional se você não tem uma norma que isso impeça. E que, se houver essa norma, que a norma seja balizada no princípio da legalidade, não apenas em ato administrativo unilateral, não autorizado pela lei. Então, as ações estão sendo adotadas pela FENAMAR. Nós não podemos, a FENAMAR não pode, isso é a palavra do presidente, o Marcelo,
de que nós não podemos interferir na judicialização ou qualquer outro ato que não seja político na questão dos tripulantes, porque são atos afetos à embarcação, afeto ao armador, transportador marítimo, e a FENAMAR, na representação do segmento de agenciamento marítimo, estes, por sua vez, mandatários, representantes convencionais desses transportadores, buscar as soluções administrativas. Agora, judicial, não. Então, o RAP da FENAMAR está dentro dos seus limites, das suas competências, mas estão sendo adotadas. Perfeito. Obrigada, doutor Francisco, doutor Valdemar. Vou passar aqui a mais algumas perguntas. O Klaus Terço, ele questiona o seguinte: na oportunidade, acho que tem até muito a ver com o que foi dito agora há pouco, entre a portaria 255 e a 319, a pergunta dele é: gostaria de saber sobre o exclusivo segmento pela Polícia Federal através da mensagem oficial circular número 32, emitida em 8 de junho, agora de 2020, onde somente seria levada em conta a ILO 185, somente para troca de tripulante, apesar da ILO 108 ter sido denunciada pelo Brasil. Apesar da revogação da ILO 108, a Polícia Federal aceitava o Siemens Book para tal movimentação. Agora, somente aceitam a ILO 185, que tem 35 países apenas. Os agentes ficam restritos quanto às movimentações. 65 países presentes nessa ILO 108. O que os senhores acham dessa nota da Polícia Federal? Eu não entendi bem as colocações, porque falhou um pouco. Mas eu posso dizer que, em relação à troca de tripulantes, existe já um posicionamento estabelecido. Eu posso encaminhar, disponibilizar para a comissão, para disponibilizar a todos presentes, em que a Conaporte encaminhou aos senhores delegados das polícias federais de todo o Brasil, todas as autoridades, vinculada a setor de estrangeiros, a possibilidade da troca de tripulação. A tripulação, não há impeditivo que você efetive essa troca de tripulação, seja para autorizando a repatriação daqueles que aqui estão e a entrada daqueles que vêm para substituir o que sai. Então, o importante que eu cito em relação à troca de tripulação é o posicionamento já estabelecido pela Polícia Federal dessa possibilidade. Tanto é que o senhor Valdemar, que é agente, ele pode nos confirmar se há óbitos da Polícia Federal em relação à tripulação. Eu não vejo, pelo menos não tenho conhecimento de óbitos da Polícia Federal nesse sentido. Houve um esclarecimento aqui no sentido de que a Polícia Federal aceitava os dois acordos da ILO, tanto a 108 quanto a 185, e atualmente somente os signatários de uma delas. Mas quando você fala em pandemia, você fala em caráter excepcional. E dentro do caráter excepcional, quando você vai discutir a entrada de estrangeiros dentro da pandemia, você vai estabelecer as normas internas de controle. E já há autorização para a norma interna de controle da possibilidade de efetivar essas trocas de tripulação, independentemente de posições de normas externas. Perfeito. Tem uma próxima pergunta aqui, do senhor Albérico Blanes. Ele menciona o seguinte: senhores, boa tarde. Sou agente marítimo, atuando nas regiões de Vitória, Macaé, Açu e Santos. O que o senhor Valdemar Rocha frequentemente pontua é até um dos maiores problemas que enfrentamos: um Brasil de cada porto. Ainda mais nesse cenário no qual nos encontramos. Vejo que em portos como Paranaguá, Rio de Janeiro e Santos, as movimentações de tripulação vêm acontecendo
de maneira mais receosa, com muitas exigências, mas pouco a pouco vem aumentando. Os armadores, por sua vez, pensam muito se vão desembolsar a remessa necessária para o custeio de quarentena em ambos os sentidos da troca, totalizando 14 dias para embarque, e os desembarques ficam muito imprecisos, uma vez que os voos domésticos estão reduzidos. Nota-se o desvio de embarcações para a Ásia, onde tem havido a impossibilidade de realização da troca de turma. Somando todos esses pontos, e visto que a portaria 255 foi recentemente prorrogada por mais 15 dias, há trabalhos junto às entidades competentes para que a nova portaria venha trazer maior flexibilidade para o nosso país? Albérico Ortega Blenes, prazer ter você aqui. Já bem, as portarias, como bem disse o doutor Francisco, nós estamos numa pandemia. Então, nós estamos numa economia de guerra, onde várias exceções são necessárias, permitidas e aceitas. A gente vê um pouco de exagero, pessoas que foram presas, algemadas, alguns exageros, alguns abusos, alguns absurdos que aconteceram no nosso país. Nós aqui estamos tratando diretamente da questão de tripulantes. Nós não temos interferência sobre os acordos em que o Brasil é signatário com relação à Organização Internacional do Trabalho e aquilo que a Polícia Federal tem para esse período, as recomendações de aceitar a entrada, a facilidade ou não da entrada desses nacionais. Isso não acontece só no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. Muitos lugares decretaram lockdown, muitos lugares a economia também está deteriorando em muitos países. Está acontecendo no mundo todo. Nossa preocupação aqui, pelo menos o tema que dominou o nosso assunto nesses dias, que tem sido a troca de tripulação, por ser um tema em que a IMO, o Fórum Econômico Mundial e até o Papa estão diretamente envolvidos, preocupados com esse mais de 1 milhão de marítimos no mundo inteiro. São 330 mil só dos armadores europeus. Então, o que fazer com isso, com esses trabalhadores todos presos no seu local de trabalho, sem poder sair? O que nós estamos pedindo e querendo é uma compreensão das nossas autoridades, principalmente na ponta, sobre isso. Eu entendo que exigir uma quarentena de alguém assintomático, um tripulante, exigir uma quarentena, como tem sido a interpretação em alguns portos, é a mesma coisa que dizer, não troca, não faz troca. Não tem, porque navio não vai ficar esperando. Ou, como aconteceu em alguns portos, outra coisa, temos que tratar bem diferente, olhar bem de forma diferente duas situações. Uma é o tripulante que desembarca, que não tem sintoma, que não tem nada, e o tripulante que chega, que também não tem sintoma, não tem nada, para embarcar. Outra, eu tenho visto alguns agentes se confundindo nessas coisas. Outra é um tripulante a bordo e que apresentou positivo para a Covid-19. São duas coisas que têm tratamentos diferentes. Então, o que vai acontecer? Esse tripulante. Só que aí, o que aconteceu? Teve um navio em Santos que ficou 29 dias no navio em Santos, não podendo ir embora. Não podendo descarregar, não podendo fazer operação, não podendo nada, porque um tripulante apresentou contágio de Covid-19. Então, o navio inteiro tem que estar em quarentena, é isso mesmo? O protocolo diz isso? O navio todo não pode sair, a carga não pode desembarcar, nada pode acontecer, né? Claro que existem aí todas as preocupações e nós entendemos as preocupações todas da vigilância sanitária, não somos contra, temos amigos, conversamos abertamente sobre isso, conversamos de forma fluente sobre isso. O que nós estamos pedindo é considerar de forma diferente os tripulantes que vêm, que têm um certificado, que têm um teste negativo, que cumpriram quarentena na sua casa, porque senão vão ter que fazer teste a cada 15 dias, porque o período de incubação do vírus é de 14 dias, então a cada 14 dias tem que fazer um novo teste. E não é o caso, né? Não é isso que está acontecendo. Então é só isso. Os tripulantes precisam desembarcar e os tripulantes precisam embarcar. E contamos com
a compreensão. Nós temos tido um diálogo muito bom com a Anvisa em Vitória, nós temos tido um diálogo muito aberto, muito franco. Temos encontrado dificuldades nas conversas que nós temos e eu creio que teremos em breve mudança. Eu creio que a mudança vai acontecer de verdade no caso do país todo, a hora que for assinada a nova portaria, daqui a até o dia, não me lembro agora, acho que é 7 de junho, quando estendeu para 15 dias, vou fazer continha aqui, mas acho que é 7 de junho. Segunda-feira. Segunda-feira, da outra semana. Quando emitirem uma nova portaria e, de repente, abrindo as fronteiras. Eu não sei se vai acontecer, a gente sabe que as decisões são tomadas dependendo da situação do país. O país é muito grande, gente. O país é muito grande, as situações são diferentes em muitos lugares do Brasil. Então, claro, que uma decisão de abrir a fronteira do Brasil, através de aeroportos ou fronteiras terrestres, vai depender do andar dessa pandemia nesses próximos dias. A coisa de achatar a curva, nós não vimos isso acontecer ainda, né? Nós estamos já. Eu fui ao meu escritório, saí do meu escritório dia 11 de março, só 2 meses depois eu voltei lá. Estou trabalhando dobrado de casa. Não tenho ido ao meu escritório, mas trabalhando dobrado de casa. E assim muitas pessoas. Eu fico imaginando pequenos comerciantes como é que estão tendo que se virar para ter sustento, para botar comida na mesa. Tripulante é nosso problema no ponto de que quem providencia a troca é o agente marítimo e quem tem o relacionamento com as autoridades locais para isso é o agente marítimo. E o entrave tem sido justamente na interpretação. Aqui nós temos conversado, temos tido acesso, somos recebidos, somos amigos há muito tempo, temos conversado com essas autoridades locais e temos tido um diálogo muito bom para poder essas coisas. Mas, quando se pensa em FENAMAR, o doutor Francisco é o assessor de FENAMAR, e está certo quando eu tenho o mesmo pensamento. Assim, a questão agora é diplomática, política, administrativa junto às autoridades, não é questão de judicial, não é questão de entrar na justiça, e seria um ato para quem deveria fazer seriam os armadores, uma vez que os trabalhadores são os seus funcionários, marítimos são seus funcionários. E não, mas a FENAMAR, dentro do acesso que ela tem às autoridades, do acesso que ela tem, ela está fazendo realmente a sua parte. Infelizmente, as respostas não vêm na velocidade que nós gostaríamos. É apenas isso. Mas estamos trabalhando intensamente quanto a isso, podem ter certeza. Bem, há aqui também uma consideração feita pelo Cristiano Cardoso, que é médico, e ele pronuncia o seguinte: a Anvisa tem produzido na ponta burocracias desnecessárias aos protocolos e notas técnicas que, se aplicados com sensatez, são protetores à saúde e permitem a operação portuária. A aplicação de protocolos de desembarque de casos suspeitos para tripulação saudável. Exigência para desembarque de tripulantes em navios que recebeu livre prática e que está apta a operar tem exigido documentação e testagem sem critérios e sem interpretação clínica e de profissional habilitado. Os técnicos da Anvisa simplesmente ignoram e dizem que naquele porto está sendo feito assim, descumprindo o protocolo da própria instituição e gerando conflito de leis, autoridades e interesses. Isso impacta na saúde mental do tripulante, na operação de uma atividade essencial e que movimenta o mundo. A Anvisa precisa rever o cumprimento desses protocolos na ponta, sem criar dificuldades operacionais para agentes, armadores e tripulantes. Acho que vem bem no sentido do que está sendo colocado e eu agradeço pela pontuação. Gostaria de passar para as colocações finais do Dr. Francisco e do Dr. Valdemar Rocha. Fiquem à vontade para dar o encaminhamento, que a gente já vai seguir para a conclusão. Já estamos com 1h20 do webinar. Preferência para o senhor Valdemar. Obrigado pela deferência. Bom, gente, olha, é um prazer participar desse evento aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar isso.
ouvir as opiniões, responder às perguntas, enfim, estarmos participando e poder contribuir com o conhecimento, com aquilo que nós entendemos que pode ser um caminho para uma melhor solução. Nós não temos embate com as autoridades, nós não temos nenhum embate com eles. Dialogamos, cada um tem a visão do problema de acordo com a visão médica, sanitária, nós temos uma visão de agentes marítimos, de ver os tripulantes lá, então não existe nenhuma adversidade quanto a isso, apenas a oportunidade de dialogar, de expor o problema, para que juntos possamos construir um pensamento e encontre aquilo que seja uma solução para que os tripulantes possam voltar para suas casas e também que não haja nenhum risco à nossa população aqui. Muito obrigado, Luciana, por esse privilégio. Obrigado ao OAB do Espírito Santo. Doutor Francisco, sempre um prazer estarmos juntos. Já estivemos juntos em tantos eventos, já viajamos esse país todo, de norte a sul, falando juntos aos agentes marítimos. É mais uma vez um prazer estarmos juntos aqui participando nessa videoconferência da OAB. Um abraço para todos, gente. Fiquem seguros aí. Deus abençoe a cada um. Agradeço as palavras do amigo Valdemar. Eu gostaria, primeiro, de endossar as palavras do Dr. Cristiano e subscrever todas que foi por ele ditas. Concordo plenamente com a sua colocação. E é fato. Quanto ao Albério, infelizmente, nós temos diversos Brasis dentro de um Brasil. Não só de forma cultural, mas também, infelizmente, nas interpretações de normas. E nós temos essa situação, às vezes, que geram determinadas divergências. Você veja, discutir quarentena na navegação de longo curso, na área internacional, em relação ao Brasil, chega a ser utópico. Você falar para mim que eu tenho que fazer uma quarentena de 14 dias para aquele que está dentro de sua casa, preso e isolado com os seus por 15, 20 dias, já cumpriu. Não há risco. Eu lhe perguntaria, faria uma questão simples. Há risco no tripulante descer e contaminar alguém? Ou o risco é que alguém vá a bordo e contamine o tripulante? Então, tem que se ter protocolos, mas protocolos equilibrados. Temos que haver proporcionalidade dos atos que se pratica e, principalmente, razoabilidade. Não é razoável o comportamento que está se tendo em relação aos tripulantes marítimos. É inconcebível que uma prática desumana possa se considerar como razoável e aceitável pela sociedade. Então, eu não vejo, principalmente quando as normas legais no país estabelecem quarentena, se dá para restrição de atividade ou separação de pessoal contaminado ou suspeito de contaminação. E não há qualquer suspeito de contaminação para quem está 15, 20 dias dentro do mar, sem contato com ninguém, mas apenas com ar, para dizer que ele possa contaminar alguém depois. Então, não se mostra razoável, não se mostra justificável nenhum comportamento que traga isso. Essa anomalia, para mim, isso é uma anomalia. Daí, você me dizer que tem que criar protocolos? Sim, tem que criar protocolos, mas protocolos que se sustentam dentro de uma lógica humana. Aqueles que as pessoas de inteligência mediana possam aceitá-la e interpretá-la como justo. O justo não é o que está escrito na norma. O comportamento humano vai além disso. O trato com o ser humano ultrapassa essas barreiras. E, às vezes, as pessoas levadas por questões de ordem pessoal, de ego, deixam de enxergar o próximo e as necessidades do seu vizinho, do seu amigo, daquele com quem ele convive. É isso que preocupa a comunidade marítima. É essa falta de comportamento, essa falta de interpretação, essa falta de lógica, essa falta de compreensão, essa falta de humanidade, para que se possa estabelecer esses critérios de embarque e desembarque de tripulantes marítimos.
A norma, só para finalizar, nós temos que cumprir as normas conjuntas dos ministérios. Não é de um ministério, tem que ser dos dois. E não há norma dos dois ministérios, não há norma conjunta dos dois ministérios que proíba a troca de tripulação. Não há nessas normas conjuntas dos dois ministérios nenhum preceito que imponha quarentena, isolamento, nada disso. Ela fala, quando a nota técnica da Anvisa fala na MP 926, está falando uma norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em que ela não pode criar essa exigência quanto a esse isolamento, essa quarentena, na circulação de pessoas em território nacional. Bom, eu só espero que as autoridades elas tomem consciência e criem protocolos, mas protocolos justos e capazes de se aplicar e atenuar as dores e a dificuldade dos tripulantes, para que possa viabilizar essas trocas de tripulação nos navios no curso no Brasil e acabar com toda essa discussão. É uma pena, porque eles prorrogaram mais 15 dias e não sabemos se vão prorrogar depois de 15 dias mais alguma outra portaria. E do jeito que as coisas estão indo, fica uma incógnita, fica uma incerteza e fica uma insegurança jurídica em relação à tripulação. Eu só espero que as autoridades revejam suas posturas e quero agradecer à comissão pelo evento, a doutora Luciana Mataro, em nome de todos os membros da comissão, parabenizá-la a todos. Agradecer a todos que participaram conosco dessa live. É um prazer imenso estar com vocês e espero que tenhamos contribuído para esclarecer algumas hipóteses. Eu sei que às vezes aumenta a dúvida, mas pelo menos agora espero que tenhamos alguma possibilidade de nos conhecermos melhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pelas considerações finais. Mais uma vez agradeço a participação e a presença do Dr. Francisco, do Dr. Valdemar e de todos que aqui puderam nos acompanhar e nos prestigiar com as suas presenças. Aqui nos comentários do chat há uma série de parabenizações aos palestrantes, não lerei uma a uma, mas é importante ressaltar que há congratulações pelas exposições. Eu gostaria também de fazer a minha, parabenizá-los por tudo que aqui foi dito, é um tema de muita relevância. Há uma consideração aqui de que o debate seria mais enriquecedor com membros da Anvisa e da Polícia Federal presentes. De fato seria, mas a gente dá um passo de cada vez, a gente pode pensar isso na próxima oportunidade. Agradeço pela contribuição e gostaria de encerrar concordando com o que foi dito pelos expositores, de que muitos consideram que os marítimos não representam um risco, porque o próprio trabalho deles os manteria em quarentena e socialmente distantes. Há, de fato, uma percepção de risco pelas autoridades sanitárias locais em cada país, e o importante é que seja feita uma ação coesa. Não há uma vida mais valiosa que a outra. Então, a saúde dos nacionais deve ser preservada, mas também a saúde dos tripulantes. Não há como colocar um grau de importância de um sobre o outro. Então, se existe uma espécie de trabalhadores dedicados ao abastecimento global, uma atividade que foi reconhecida como essencial, a saúde e a vida deles deve ser vista em conjunto, obviamente, com a saúde de todo e qualquer cidadão. Então, o sistema de abastecimento global, ele deve ser sustentável e, ao mesmo tempo, a gente tem que vislumbrar e não pode esquecer da segurança da navegação. Se a gente tem cerca de 90% do nosso comércio mundial por esse modal de transporte, tem que ser visto isso como um todo e por isso a gente chama atenção para esse tema aqui nessa live, que é algo que não se acompanha no dia a dia. Fiz uma breve colocação sobre a questão da IMO, marcar o dia 25 de junho, hoje, como Dia do Marinheiro. Então, eu gostaria aqui, mais uma vez, de prestar a nossa homenagem a esses trabalhadores essenciais, que, assim como os médicos, têm o seu trabalho reconhecido. Agradeço a todos pela participação. Esse evento vai ficar disponível online pela OAB. E se tiverem suas dúvidas, podem submeter à comissão que a gente passa para os palestrantes. Mais uma vez, muito obrigada também à diretoria da OAB pelo apoio. A gente tem aqui a presença do nosso coordenador das comissões, Dr. Alberto Nemer, e eu desejo a todos muito cuidado com a saúde das suas famílias
preservação para que a gente possa sair dessa crise o quanto antes. Mais uma vez, obrigada a todos. Uma ótima noite.